é o seu nerd, o canal para chamar de seu. Sejam bem-vindos, galerinha, a mais uma review. Trazendo aqui a review da série O Justiceiro. Hoje iremos falar dessa série que a Netflix produziu sobre o Justiceiro, que já tinha sido apresentado pra gente na série do Demolidor. Na série do Demolidor. E lá apareceu com muito sangue no zóio. Já fazendo essa ressalva, né? A gente deu pra observar que, tipo, na série do Demolidor, o Frank Castle, assim que ele é inserido, ele é realmente aparenta traz toda aquela carga do justiceiro, né? Malvadão, quando ele chega, vão matar tudo, faca na caveira e vão fazer justiça. Aquela cena, como não lembrar daquela cena emblemática, né, do corredor da prisão, né? Ele invadindo lá e matando todo mundo. Você espera mais daquilo. Porque a série do Justiceiro, assim, logo dos primeiros episódios, realmente ela aparenta ser, tipo, que vai ser putz, você olha assim, cara... Vai ser o Justiceiro que a gente tá acostumado a ler, que foi apresentado pra gente no Demolidor. Então, a gente já vem com aquela expectativa e os primeiros episódios da série já mostra que a princípio ele vai ser dessa maneira. Vai vir pra punir todo mundo, vai vir pra matar geral, vai vir pra cumprir o seu papel. Você dá a impressão que realmente a série, tipo assim, a série no começo realmente ela se leva bastante a sério, né? Tem uns pontos bastante que, tipo, a trama, a expectativa da trama assim, é muito grande, que ela traz assim pra uma questão bem realista, bem dramática, então você realmente aposta assim, nossa, cara, essa vai ser a melhor série da Netflix, baseada num personagem de quadrinho. Vai ter um personagem mais fiel ao quadrinho, né? Exatamente. Vai ser um personagem mais fiel ao quadrinho. Porque realmente a série no começo, a primeira temporada, assim, no começo da temporada do Justiceiro, parece assim ser uma série bem brutal, né? O personagem, parece. Ele aparenta realmente assim, traz toda aquela essência do personagem, né? Porque para começar ele já começa a sua série já matando geral com marreta. Daí você imagine só, né? Você já pensa, vai ser muito épico, o cara já começa marretando geral. E alguns momentos assim da cena, eu achei tão pesado que sinceramente eu dava uma olhadinha assim pro canto pra disfarçar, porque realmente assim, parece assim, o começo assim da série é bem violento assim. E você pensa, é o Justiceiro que vai matar geral e vai ser um negócio muito power. Só que não. Não é bem assim que acontece. Como a gente já estava falando no começo do vídeo, a gente falou da personagem da Karen Page e que ela é inserida na série Demolidor e assim o Justiceiro consequentemente na segunda, né? Sim, exato. Ela aparece na série, né? Fazendo um elo, né? Com outro personagem. Porque ela já ajuda, ela já auxilia ele na série do Demolidor e eles viram amigos. Claro que ela tem uma quedinha por ele, ela demonstra isso e ela é inserida na série do Justiceiro também. Verdade. Porque nessa série ele precisa de ajuda e a única pessoa em quem ele confia é nela. E aí ele recorre a ela para tentar encontrar uma pessoa, cuja qual foi a pessoa que também descobriu que ele está vivo, que é o Micro, que aparece logo de cara intimidando ele, só que de uma maneira que é buscando a ajuda dele, porque ele também foi apontado como uma pessoa que foi morta e tudo mais. Isso, na trama, logo a gente consegue ver que na trama ele tem uma história bem parecida, né? É bem similar a história deles dois. Os dois foram forjados à morte, né? Os dois queriam, tipo assim, os dois sabiam de informações demais, né, do governo. Sim. E eles, o governo arquitetou todo um plano, né, para tirar eles da jogada. Fazer uma limpeza, uma queima de arquivos. E ele, como um coitado, entrou nessa de galhato. E aí ele busca a ajuda do Frank, do nosso Justiceiro, para tentar voltar à vida. Que ele sabe que a única pessoa que consegue ajudar ele é o Justiceiro, que também trabalha na clandestinidade. E aí, consequentemente, ele entra num terreno muito obscuro. Porque ele pressiona o Justiceiro, mostrando que ele sabe que o Justiceiro está vivo, e nisso o nosso Justiceiro fica coagido, se sentindo pressionado. Como assim alguém sabe que eu estou vivo e sabe o que eu fiz? E aí ele tenta investigar.
na aparição do Micro no seriado Justiceiro, eles aparecem, o Micro aparece, já depois de investigar toda a rotina do Frank, aparece numa cafeteria através de um celular, chama ele pela a garçonete, e aí ele é introduzido na história. Porém, ele deixa o nome aparecer. Ele diz pro Frank que o nome dele é Micro. Uhum. Como já é um nome e ele já era conhecido, o Frank ele busca a Karen para ajudar, porque a Karen, por ser uma repórter, tem faro investigativo, e aí é quando ele procura ela para tentar ajudá-lo. E aí é quando ele começa e a Karen ajuda ele, tanto é que acha os arquivos e conta que ele também está morto, porém a família ainda está viva. Isso. Aí, tipo, você vê uma coisa que eu tive a noção, assim, que sempre quando a Sarah, a personagem, que é a esposa do Micro, entra, é pra trazer, assim, um pouco mais de humanidade pro personagem. E isso eu acho que, tipo, meio que destoa, descaracteriza até o personagem. Nossa, porque totalmente. A parte, assim, da série que eu achei mais fraca é justamente essa a relação do Frank Castle com a Sarah, com a família do Micro. Ficou muito clima de novelinha mexicana, sabe? Ficou aquela coisa meio, tipo, vai, não vai. Acho assim que não necessariamente precisava ter sido inserido. O Frank vai atrás da Sarah, como é a esposa do Micro, ele vai atrás dela para tentar reconhecer, para tentar buscar algo mais informações e fazer com que o Micro saia saia do submundo e venha até ele, para ele ter mais coragem. Para ele ter também algo para usar contra o Micro que está pressionando ele. Sim. E nisso eles introduzem a Sarah, a esposa dele, e que nem o Rodrigo falou, criam um romancezinho, porque a mulher já tá com o marido morto faz um ano e tudo mais, e aí cria um romance. E ela aí também tem uma queda pelo Frank, né? Ela acaba tendo uma vontade, uma apaixonite pelo Frank, e é meio desnecessário, porque você introduziu um romance para um personagem que busca justiça pela morte de sua família, ficou meio que forçado uma coisa forçada, a ação. Né? Tipo, era pra dar meio que uma leveza na série que eu acho que não precisaria, sabe? Não. Porque o começo da série, como a gente falou, né, ela já começa assim, trazendo uma carga dramática muito forte, assim. Sim, uma claro. Trama realista. Poxa, se você acredita na série, é uma série que realmente faz você acreditar naquilo que estão passando. Sim. Traz uma veracidade. Só que assim, na metade da série ela começou a dar uma engasgada, sabe? Começou a engatear. Ela meio que teve medo de se mostrar, né? Não sei qual que foi o intuito da Netflix, mas daí ela começou a encher linguiça com historinhas para poder render. Subtramas, né? Subtramas para poder render um roteiro maior. E isso eu achei meio desnecessário. Por exemplo, o Micro tentar buscar a ajuda do Frank para poder sair da sua clandestinidade, sair da sua morte, tentar ressuscitar. E aí eles colocam o Micro auxiliando ele para fazer alguns roubos. Por exemplo, o roubo das armas, porque ele não tem arma para fazer justiça, e o Micro ajuda ele a fazer esse roubo de armas e tudo mais. E nisso eles já fazem a introdução, quer dizer, a gente já vê que começa a ter um círculo de pessoas. Começa a ter, as suas histórias começam a ser ligadas. Interligada, né? Porque como a história já conta, como o início da... porque são várias linhas de investigação, né? Tem a linha de investigação do Frank, tem a linha de investigação do Micro, né? Por que aquelas pessoas fizeram isso com ele, né? Pra tirar ele da jogada. Aí que estão todas interligadas. Depois você descobre, né, que tem... são todas interligadas e todas levam para o mesmo caminho, né? Todos os personagens, né? Porque o Frank, ele estava naquela missão no Catar, né? Sim. E o jornalista que foi morto, que o Frank matou, naquela cena que ele tá sendo torturado, né? Sim. Tipo, era amigo da Madani. Que é a investigadora que é apresentada nesse caso do roubo das armas, onde o Frank vai querer pegar as armas de uns traficantes. Aí ela acaba descobrindo que o Frank tá vivo, né? É o primeiro contato deles. É o primeiro contato deles dois. Ela tá investigando um assassinato, cujo qual o Frank era um suspeito. Isso. Era um suspeito, na verdade, porque ele já tá morto, então já não teria mais como. Ela conhece a face dele, ela vê ele, porque numa das cenas o Micro acerta o carro dela com uma van,
E aí o Frank, mais uma vez com o seu lado humanitário, vai lá, salva ela por ser uma inocente. Aí o espírito do justiceiro, né, a só ferir e machucar os que realmente merecem, ele sai para salvar, e quando ele vai salvar, ele se mostra para ela. Isso. Pulando na frente de um carro da polícia, cujo qual todos eles têm câmeras, e a sua face fica estampada numa câmera. Assim, que é fuzileiro, altamente treinado, né? Age tudo na surdina, na espreita, tudo aquela, como é que eu posso dizer, tático, né? Tudo tático, cai num erro inocente. Um erro básico que o justiceiro, é bem primário. Você, tipo, o Frank Castle mesmo dos quadrinhos, você acha que não cometeria? Pelo menos eu acho que não. Pular na frente de um carro da polícia, que ele sabe que tem câmera. E o rosto dele ficou realmente estampado ali, e ela usa isso depois para mostrar para algumas pessoas que ele está vivo e que ela não está louca, e que toda aquela história tem um fundamento, e aí aumenta a obsessividade dela em resolver a história do Kata, onde todas as pessoas que estão à sua volta pedem para ela esquecer essa história, porque ela não vai ter um desfecho legal. Porém, ela, com seu faro de investigador, ela dá sequência por conta. Até porque, tipo, no começo ela não confia em ninguém lá dentro, né? Exato. Ela não confia em ninguém da agência, ela encontra um cara que acaba ajudando ela, que realmente acredita tipo, entra toda naquela frenese dela, né? Vira um parceirinho temporário dela. Isso. Aí, tipo, como todos já sabem, no decorrer da história, ele acaba morrendo, né? Sim. Ele acaba morrendo pelo, tipo, a paixonite dela nessa série, da Madame na série, é o Russo, né? Isso, porque ela se aproxima do Bill Russo. O Bill Russo, ele trabalha, ele tem uma empresa de segurança, que presta serviços para o governo e para outras entidades. E ela, para tentar descobrir um pouco mais sobre o Frank, acaba se aproximando dele, porque ele era o melhor amigo do Frank, né? Era família, por assim dizer. Era família, assim, que é o que eles falam no decorrer da série lá, que eles eram meio que família, eram irmãos. E aí ela começa a ter esse envolvimento com o Bill. Isso. Para tentar descobrir um pouco mais sobre o Frank. E aí... Tipo, meio no começo, realmente parece que ela tá usando ele, né, pra absorver mais informações sobre o Frank, só que no decorrer você vê que realmente ela se entrega, isso. Se entrega, acaba até, tipo, falando coisas, assim, que futuramente iam beneficiar ele, né? Sim, ela começa com uma vontade de tentar descobrir, só que ela acaba se envolvendo realmente emocionalmente, né? Com o retalho, né, que assim fica conhecido. Se entrega para ele, tanto é que na perseguição, numa das perseguições lá, que o Bill acaba matando o parceiro dela, e quem vai realmente consolá-la, ela procura ele para consolar. Ele acaba de matar o parceiro dela, e ela, toda ensanguentada, vai atrás dele para pedir consolo, porque ela tá toda abalada que o parceiro dela morreu. Mal sabe ela que ele, né? Mal sabe ela que ele toda essa cena, né? Que matou todo mundo. Fazendo mais algumas ressalvas, assim, sobre sobre todas essas subtramas, sobre tipo, que a gente sabe da trama principal, né, que é o Frank Castle, o justiceiro, indo buscar a vingança da família dele, da família e tudo mais. Aí teve todos esses subtramas, esse romancezinho que não vingou na série, é uma coisa assim totalmente forçada. Sim. Tipo, o que dava assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu acho que é também, é a questão dos traumas, né, dos fuzileiros, né? Eu acho que isso assim, se eles tivessem seguido por essa linha, fazer uma coisa mais séria, né? Tentar mostrar um pouco mais da realidade. Que eles contam a história do Curtis, que é o amigo do Frank. Por um descuido do Frank, o Curtis, ele acaba perdendo uma perna e ele fica traumatizado. Com esse trauma, ele sai das Forças Armadas, dos fuzileiros, e vem para os Estados Unidos, volta para os Estados Unidos, e ali ele monta um grupo de autoajuda. Isso. Que daí monta-se um grupo de autoajuda para ex-fuzileiros, onde um conta os seus problemas, cada um conta os seus problemas e eles tentam se ajudar. O Curtis, ele acaba contando que esse grupo de autoajuda, que todo mundo pensa que é ele que faz
para ajudar os outros, ele relata que esse grupo é mais para ele do que para os outros. É uma forma dele, tipo assim, vencer os seus próprios traumas, né? Vencer os seus próprios traumas. E o interessante dessa sub-história que eles colocam é que conta bem uma realidade. Verdade. Que é a realidade dos fuzileiros que voltam das guerras. Algum tempo atrás, estávamos na minha casa assistindo a final estava assistindo um Super Bowl com uns amigos e havia nesse dia na minha casa um norte-americano. E ele contou que há algum tempo atrás, no ano de 2001, ele pretendia entrar nas Forças Armadas. E foi logo um pouco antes de acontecer o atentado de 11 de setembro. E o que aconteceu? Ele já tinha feito inscrição, já tinha feito tudo e ele ia. Porém, a família dele não queria que ele fosse. E realmente, eles fizeram de tudo, forçaram ele a não ir, tanto é que eles tiraram ele dos Estados Unidos, mandaram ele para o Brasil, tanto é que ele mora no Brasil até hoje. Só que recentemente ele voltou para os Estados Unidos para visitar a sua família. Nesse meio tempo que ele ficou no Brasil, os amigos dele foram pro Iraque, na guerra do Iraque, foram lá pro Iraque, ficaram muito tempo no Iraque. E esse é um negócio legal que eu achei na série do Justiceiro, que esse meu conhecido, ele relatou que quando ele foi lá visitar os amigos dele, ele percebeu que a maioria deles estavam afetados, o psicológico deles estavam afetados, de uma maneira que eles estavam praticamente loucos, fazendo tratamento, buscando. Os horrores da guerra. E isso eu achei bem interessante, que é o que o Curtis coloca ali, o que as pessoas fazem na série do Justiceiro. Isso, expor os traumas, né? Porque realmente ficam traumas. A gente que nunca participou de algo desse Nossa, tipo, né? Não tem ideia, Não tem ideia do que eles passaram, né? O que eles passam lá, né? As coisas que eles viam, as coisas que eles fazem, né? A pressão psicológica, todo aquele trabalho psicológico, que é o que esse meu conhecido ele relatou, que lá o psicológico da pessoa é muito trabalhada, é muito forjada ali, é levado ao limite, ao extremo. E realmente você pensar que uma criança pode te matar. Agora você imagina, você tá caminhando numa rua e tem que apontar uma arma para uma criança, porque ali você imagina que uma criança, uma mulher, qualquer pessoa pode te atacar. Então eles ficam nessa neurose, né? Eles ficam com aquele pensamento neurótico. Paranoia, né? Aquela paranoia de que todo mundo ali é inimigo. Pode ser e isso é criado pelo pessoal para você ficar mais ativo, para você não deslizar, não abaixar a guarda, estar sempre... Só que isso, consequentemente, acaba causando um trauma muito grande, que é o que mostra também na série, que eles mostram o Curtis. O Curtis, no seu grupo ali, ele encontra uma pessoa que ele é bem afetada. Bem afetada. É um rapaz, eu não lembro a idade dele, o Lewis, ele é bem jovem, ele voltou do Iraque e ele tem os seus traumas. E são muito fortes. Ele tem traumas e tem toda aquela questão do governo, né? Que pra ele, tipo assim, a imagem que ele tem na cabeça dele é que ele achava que quando ele voltasse da guerra ele ia ser recebido, assim, aclamado como um herói, né? Exato. E não é bem isso que acontece, ele meio que é deixado de lado e isso afeta muito ele psicologicamente. Sim. Porque como ele estava lá, tipo, ele foi defendendo a pátria, novo, né? Ele tem aquele pensamento que só sabe fazer aquilo da vida, né? Ele foi treinado para aquilo. Então não teve um pós, né? Taxista, né? Não desmerecendo a categoria, não desmerecendo o trabalho, né? Só que um cara que era fuzileiro, né? Foi para servir o país com toda a pompa, com toda a honra. Quando volta, o país deixa ele de lado, não dá tanto incentivo para ele e ele se obriga a ir trabalhar como taxista, que ao ver dele é um problema porque ele poderia render muito mais ainda estando servindo o país ativamente do que tendo que ir trabalhar como uma pessoa comum. Isso. Que é o que ele presume, né? Só que quando ele volta da guerra, você vê que sim, tudo que ele vive ali é como se ele realmente estivesse na guerra. Sim. Você vê que ele cava um buraco no quintal de casa, né? Ele cava uma trincheira. Todo momento ele está armado. Tem um momento lá que ele tá tão assim na frenesi que ele pega uma arma quase dando um tiro no pai dele. Né? E ele, nesse caso, ele percebe que realmente ele está afetado, que ele não tem... Buscar ajuda. Ele precisa buscar ajuda
Porém, sempre tem um espírito de porco, né? E tem um cara nesse grupo do Kurtz que ele acaba percebe, fazendo né, tudo. Que ele é frágil naquele ponto e ele usa exatamente, né, aquele ponto para, em vez de ajudar, né, ele acaba destruindo porque ele aproveita uma brecha que o Lewis tem, que é essa fragilidade de ainda querer servir o país, querer melhorar e achar que existem teorias da conspiração dentro do país. Isso. E aí ele acaba sendo influenciado de uma maneira muito errada e é o que acontece com outras pessoas. Na realidade isso acontece mesmo. Verdade. E eles colocaram pensamentos reais, histórias reais. Foi o que eu achei bem interessante. Isso que eu acho mais assim, eu acho que a série deveria ter apostado mais nisso, tá entendendo? Sim, essa mostrar. Veracidade, colocar mais, porque realmente ela nos apresenta isso. Sim. Só que ela tem medo de se arriscar, porque ela fala de controle de armas, né? Ela fala dos traumas dos fuzileiros, fala fala da vingança, as teorias da conspiração, e que realmente a gente acaba vendo que tem uma teoria de conspiração, tem pessoas por trás dos bastidores, que é o que acontece com o Rawlins, que ele aparece no começo da série do Justiceiro, fazendo o contrabando de drogas do Catar, o corpo dos fuzileiros para trazer droga de lá para a América. E esse... Que é uma questão bastante polêmica. Que é uma questão bem complicada, assim, de você analisar. Isso. Mas, entre todas essas tramas que aparecem... algumas chamam a atenção, por exemplo, outras nem tanto, que nem o romancezinho lá do Frank com a Sarah, aquele que não foi meio desnecessário. Um ponto importante que é o grupo de autoajuda do Kurtz, que mostra duas realidades entre as pessoas se ajudando e as pessoas querendo estragar tudo o que elas fazem. E aí... Desconstruir, né? Desconstruir. As pessoas tentam construir algo bom em meio a todos aqueles traumas, né? Sim. Tem como você sempre mencionou, sempre tem um infeliz, né? Que vai lá que quer bagunçar tudo. A sementinha do mal lá. E aí acaba bagunçando tudo. E aí a gente chega no final da trama, onde o Frank descobre que ele não matou todo mundo, que ajudou a matar a família dele. Isso. E que ele precisa fazer justiça mais uma vez e matar mais alguém. E ele acaba descobrindo que as pessoas que ele precisa matar... E que homem que tem sangue, né? Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu, parece que o cara é um banco de sangue ambulante. Porque em toda hora o cara tá vertendo sangue, cara, e você... Nossa, de um episódio pro outro o cara e já tá todo bom. Esquartelado lá, todo esquartejado. Outro episódio seguinte é como se nada tivesse acontecido. O cara toma um tiro na perna, um tiro no braço, daqui... Quebra a costela, a costela tá perfurando o pulmão, ele tá conseguindo respirar, no outro dia o cara tá já tá normal, já em pé, pronto para outro e matando geral. E aí a gente chega no final da trama, que é quando ele descobre que o seu amigo Bill Russo está envolvido na morte da sua esposa. Juntamente com o Rawlins, eles acobertam e forjam toda uma situação, matam e tentam matar ele. E aí ele descobre que esses caras estão envolvidos com a morte da sua família, e aí começa toda a história do Justiceiro novamente. É onde ele tem que ir lá e aplicar justiça. Fazer jus ao nome dele, né? Fazer jus ao nome dele. Só que, particularmente, eu acho que essa série não foi isso que ela, tipo assim... Ela até quis retratar, só que no seu decorrer, ela acho que ela meio que se perdeu. Se você for analisar, é o que a gente está fazendo agora aqui, a história, se você pegar só a história, a trama principal, eu acho que em 4 episódios você terminaria a série. Porque você pega a linha principal do Justiceiro e conta em 4 episódios. Não precisaria tantas subtramas. Pra render. Render uma série de 3 episódios que eu acho que se prolongou demais. Não, desnecessário. Foi muito desnecessário. Não apresentou ninguém diferente, não teve tramas interessantes, salvo exceção a dos traumas dos fuzileiros. Porém, o restante foi muita encheção de linguiça e balela. E aí, no final, aparece o nosso Justiceiro aplicando a sua boa e velha justiça, arrancando os olhos do nosso amigo Rawlins, matando ele, e aí indo se vingar do seu querido amigo, irmão, Bill Russo. Fazendo o que ele faz de melhor. Matando geral. Quer dizer, o Bill Russo, ele não mata.
ele só esfola a cara do cidadãozinho bonitinho no caco de vidro, dando assim origem ao seu nome, Retalho. O Príncipe Caspian nunca mais será o mesmo. O Príncipe Caspian nunca mais será o mesmo. Coitado do Príncipe Caspian sendo retalhado a sua face num carrossel, num lindo cacos de vidros. Nossa, muito interessante. E não é só uma vez, ele pega, esfrega, bate, esfrega, bate, esfrega duas vezes. Não tá bom, né? Faz de novo. Faz de novo. E aí ele não aplica a sua justiça de morte, a sua punição de morte, e ele acha que nesse caso apenas a deformação é o suficiente. Porque como vocês ele nunca vai esquecer, né? Porque como vocês já viram, o Bill Russo ele preza muito por sua beleza, pela né? Pela sua aparência, né? Pela sua aparência. E aí ele deforma todo o rosto lindinho do Príncipe Caspian. Ou seja, ele acabou com o ganha-pão, digamos assim. Acabou com o ganha-pão do nosso Príncipe Caspian. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Acho que é isso, assim, da série, fazer um levante no geral, assim, a série tem sim seus pontos fortes, mas eu acho assim que ela poderia ter se arriscado bem mais, né? Foi uma introdução muito fraca, pelo potencial do personagem. A gente viu que na série do Demolidor ele foi bem mais justiceiro. Cara, quando o Justiceiro apareceu na segunda temporada do Demolidor, cada cena era frenesi, era épico. Era morte, soco, porrada e bomba. Não, quando ele aparecia, roubava a cena. Esquecia totalmente do Demolidor, esquecia da elétrica, só ficava naquela, o Justiceiro. Nossa, cara, aquela cena, eu lembro quando o Matt Murdock tá fazendo a defesa dele no tribunal. Ele até fala aquela frase, né, assim, que o Matt lá fazendo toda a defesa, né, se esforçando para defender o Frank Castle, não o Justiceiro em si. Aí ele falando tal, se esforçando, aí de repente o Frank abre a boca e fala que a mão dele, né, tá coçando para matar bandido. Então você vê que o negócio realmente é punk, né? Ele tá querendo matar geral. E aí não é o que é apresentado pra gente na série solo dele, né? Nos episódios intermediários. Mostra um cara mais humano, um cara meio perdido, meio sem noção, sim. Um justiceiro que é fácil várias vezes, tipo ser enganado, manipulado, engana ele, tá entendendo? E aí bagunça toda a história. Um justiceiro que a todo momento ele tá se desculpando, sim. Sabe? Então, isso é mais ou menos isso, então. Descaracteriza o personagem, né? Mais ou menos isso nosso review, a nossa análise dessa série que teve o Justiceiro. Primeiro, a introdução dele nesse universo Netflix, né? Isso. Então, vamos esperar para a próxima e convido a você que está aí... Você compartilhe da nossa opinião, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa temporada, deixa aqui nos comentários abaixo que você gostou. Compartilhe com a gente nas suas redes sociais. E é isso, esse foi mais um vídeo do Seu Nerd. O canal para chamar de seu. Seu. Valeu. Valeu, galerinha.